Então, rapaziada, para quem ficou até aqui, vamos falar sobre as supostas acusações de abuso do Wade Robson contra o Michael Jackson. Lembrando que eu não estou afirmando nada, apenas reuni várias fontes e criei esse conteúdo cabuloso para vocês. Então eu vou explicar da minha maneira para vocês entenderem. Fechou? Vamos embora. Quando as acusações de abuso dos Chandler contra Michael Jackson vêm à tona, em 93 as notícias chegaram a nível mundial. Todas as mídias só falavam disso, e até a polícia entrou em contato com várias famílias de filhos que frequentavam Neverland e que colavam com Michael Jackson para saber se eles também foram abusados. Uma delas eram os Robsons, que defenderam Michael Jackson a full. Wade tinha seus 10, 11 anos e ele disse que tinha momentos em que ele ficava a sós com Michael, mas nunca aconteceu nada entre eles. Ele nunca encostou no Wade Robson, no caso. A irmã do Robson falou que até já dormiu na cama dele, mas nunca aconteceu nada. Eles no máximo assistiam desenhos e dormiam. A mãe do Robson falou que já esteve em momentos com ele e com várias crianças e que não acontecia nada, era só festa. Eles jogavam videogame, comiam besteira e que eles ficavam tão cansados de brincar que acabavam dormindo lá. O cara ainda perguntou se ela não achava incomum um mano de 34 anos ter várias crianças dormindo na sua casa, inclusive na sua cama, e ela já apelou pro não, Michael não, ele não teve infância, que é uma parada que várias pessoas sempre usaram. Mas enfim, o caso dos Chandlers foi resolvido fora do tribunal, deixando uma dúvida de que ou o Michael cometeu os abusos mesmo e pagou para silenciar eles, ou a família só queria o dinheiro e quando eles conseguiram o que eles queriam, eles vazaram, já que o caso foi encerrado por falta de provas e depoimento das vítimas, no caso a família aí que pulou fora. Em 2005 rolou o julgamento do caso Arvizo, vou falar desse modo, eu não sei certo, modo certo, Arvizo. O caso surgiu em 2003 depois que o Michael falou no documentário Living with Michael Jackson que dividia a cama com várias crianças em Neverland, e nesse documentário ele foi mostrado de mãos dadas com Gavin Arvizo, um paciente com câncer que o Michael Jackson ajudou na busca pela cura. Apesar da família insistir de que nenhum abuso aconteceu, Michael foi acusado, mas ele foi inocentado de todas as acusações. Wade Robson contribuiu sendo a testemunha-chave do caso. Ele falou que o Michael nunca abusou dele e negou todas essas paradas aí de abuso. Ele continuou defendendo o Michael Jackson durante as suas entrevistas, durante qualquer coisa ele defendia, falava tri bem do seu suposto amigo. Então, né, ele realmente não tinha nada contra o Michael. Em 2011, Wade Robson estava louco para ser o coreógrafo do projeto Cirque du Soleil em homenagem ao Michael Jackson. Ele tentou de todas as formas, já que nessa época sua carreira não estava tão bem, e fechar esse acordo aí seria a salvação. Mas rapaziada, o trabalho já tinha sido dado ao Jaime King, o mesmo cara que foi colocado no lugar dele na turnê Circus da Britney Spears. Então foi nessa época aí mais ou menos que rolou o primeiro colapso dele, mesma época do filme Step Up que ele abandonou. Em 2012 rolou o segundo colapso, só que dessa vez um colapso nervoso, e foi nesse ano que ele começou a revelar os abusos, 2011, 2012. Após isso ele começou a falar para todo mundo toda a tal verdade e abriu um processo contra o espólio do Michael Jackson, já que mesmo morto o Michael valia milhões. Em 2013 Robson entrou com uma ação de 1 bilhão e meio, alegando que o Michael Jackson abusou dele durante 7 anos. No ano seguinte, outro cara que andava com o Michael, chamado James Safe Chuck, também entrou com uma ação. Em 2013, o Wade falou sobre os abusos no programa Today Show em rede nacional, mais ou menos isso, e o Wade disse que na época ele via que o que aconteceu com ele era algo romântico dele com o Michael, mas depois de adulto ele começou a perceber que era abuso. Estranho, né? Pois ele era adulto quando ele foi testemunha-chave no caso Arvizo lá de 2005. Ele também era adulto quando continuou defendendo o Michael Jackson nas entrevistas, quando menos de 24 horas após a morte do Michael Jackson, ele se ofereceu ao programa So You Think You Can Dance, caso rolasse alguma homenagem, e também era adulto quando se apresentou no VMA de 2009 na homenagem ao Michael Jackson, junto com a Janet Jackson. Ele também era adulto em 2011 quando foi entrevistado e disse que seria o tal coreógrafo do espetáculo do Cirque du Soleil, aquele em homenagem ao Michael Jackson, que na verdade era mentira, né? Quem pegou foi o Jaime King. Mas é isso, ele estava falido, estava passando por uns colapsos e tentou de todas as formas tirar dinheiro do Michael. Ele até tentou lançar um livro lá falando sobre os abusos, mas nenhuma editora quis publicar. Então é mais ou menos assim, o Wade acreditou que o Michael era de boa até 2012 e depois mudou de ideia do nada. Estranho isso vir de um cara que se autodenomina um mestre do engano. Tipo, a mãe dele perguntava sempre se ele foi abusado,
mas ele respondia não de uma forma tão convincente que ela só acreditava naquilo. Então é meio estranho ele chegar em 2012, época que ele estava falido, dizendo que sim, sofreu os abusos, Michael Jackson realmente avacalhou nele. Mas aí, será se isso é uma tentativa de engano? Ou ele enganou nós esse tempo todo dizendo que nunca foi abusado? Qual será o maior engano desse tal mestre? O que vocês acham? O Wade e a família foram ao funeral do Michael Jackson e após a morte o Wade só falou bem do Michael. Tipo no livro sobre o Michael de 2009, se apresentou no VMA com a Janet Jackson, como eu falei aí pra vocês, em homenagem ao Michael. Ah, mas aí ó, no funeral do Michael teve uma coisa que realmente revoltou muito o Wade, que foi o fato dele não ter sido convidado pela família do Michael Jackson para a reunião pessoal deles no dia do funeral. Isso realmente fez ele ficar de cara, fez ele não se sentir do vínculo, sacou? Mas é isso, em 2012, depois de entrar em um colapso nervoso, ele começou a falar dos abusos. Ele começou a fazer terapia, bem dizer, eu acho que em 2011, depois começou a confessar os abusos. Ele meio que olhava pro seu filho e não queria imaginar alguém abusando dele, então por isso ele revelou a tal verdade. O que queimou ele é que em pouco tempo ele mudava sempre as suas histórias, sempre mudava algo. No seu depoimento lá de 2016, foi lembrado de todos os elogios que ele disse ao Michael Jackson, isso ao longo dos anos. Foi lembrado também todas as perguntas que ele falava que não, Michael Jackson não fez, ele não é um abusador. Então a mulher perguntava pra ele e ele respondia, sim, eu menti. Realmente eu menti, mais ou menos isso. Foi nessa entrevista aí então que ele desmentiu tudo, falou que não, ele estava mentindo naquela época, o Michael Jackson realmente era um abusador. Segundo Wade Robson, recordar dos abusos fez ele mudar, a ponto dele acabar se afastando da dança. Mas ele acabou voltando há pouco tempo atrás aí, já que seu processo contra o Michael estava quase dando errado, no caso deu errado, o tribunal negou o processo em 2017. Então ele acabou voltando, né, já que não ia ganhar aquela grana que ele sonhava, aquele 1,5 bilhão, como assim? Agora vamos falar desse documentário cabuloso aí que saiu em 2019, que embaçado, se liga. Nesse ano de 2019 saiu Living Neverland, um documentário que chocou o mundo, que é sobre o Wade e o James Safe Chuck, contando histórias bizarras sobre serem abusados pelo Michael Jackson. Safe Chuck fala que começou a ser abusado no fim dos anos 80 e no início dos anos 90 o Wade começou a ser abusado. O Wade fala lá como foi seu primeiro abuso, sua família estava longe no Grand Canyon, ele e Michael estavam sozinhos em Neverland e foi assim que aconteceu. Mas rapaziada, em um intervalo de 2 meses, ele deu outro depoimento dizendo que sua família estava no local na noite do primeiro abuso. E foi mais ou menos assim, ele sempre mudava algo e se perdia na própria história. Ah rapaziada, lembrando que o Wade e o Safe Chuck defenderam o Michael Jackson em 93, sem contar que o Wade defendeu novamente aí no caso Arvizo, 2005. Então né, é meio estranho imaginar eles mudando de ideia do nada. O documentário foi meio que uma tentativa de arrancar dinheiro do espólio do Michael Jackson, já que ele não estava mais aqui para se defender, então né, não teria processo. O problema é que esses relatos aí acabaram queimando um pouco o nome do Michael Jackson, que acabou sendo cortado nas rádios de alguns países. Alguns famosos também começaram a acreditar nessa história aí, eles até mesmo foram na Oprah e falaram sobre os abusos. Até a Oprah passou a acreditar neles, mas claro que já foi criado uns documentários aí revelando toda essa farsa, que na moral, se for pensar, tem muita coisa mal explicada aí. Vários veículos já desmentiram as histórias, mas rapaziada, o que fez o Wade Robson, um cara que se orgulhava de ter conhecido o Michael Jackson quando era criança, que aprendeu a dançar com ele, que teve ele como mentor na dança, que acabou rendendo uma carreira para ele. O Wade sempre se vangloriava por ter sido amigo do Michael Jackson, pelo Michael Jackson ter sido mentor dele, isso em todas as ocasiões. Realmente ele sempre falou bem do Michael. Então, o que fez um cara desses querer falar mal do Michael Jackson hoje em dia? Ele realmente era tipo a última pessoa no mundo que toparia fazer esse documentário, que na verdade, como eu falei, foi uma tentativa do Dan Red, o Wade e o Safe Chuck, que deu muito errado. Lembrando que o Wade foi uma peça-chave lá no caso do Arvizo, que ia embaçar o corre do Michael Jackson, mas mesmo assim ele foi lá e defendeu o Michael e o cara se livrou. Por que ele do nada mudou de ideia e começou a falar dos abusos só agora? Tá muito mal explicado, sacou? Segundo o Wade, ele topou contar a verdade pois queria defender as outras crianças que foram vítimas e nunca falaram nada. Mas pensa só, o primeiro caso em 93 foi resolvido fora dos tribunais, não sabemos se o Michael quis silenciar a família ou a família conseguiu o que queria. No caso Arvizo, a própria vítima e a família defendiam o Michael Jackson. Macaulay Culkin, que é um dos amigos clássicos aí do Michael, que vocês estão ligados, defende ele até hoje
e disse que nunca aconteceu nada entre eles. Corey Feldman também sempre defendeu ele, embora ele tenha falado há pouco tempo que não podia mais defender o Michael, mas ele nunca confirmou que foi abusado, sem contar várias crianças que andavam com o Michael Jackson e afirmam até hoje que nada aconteceu, várias mesmo. Eu andei pesquisando umas crianças aí que tem foto com ele, tem uma foto clássica com ele aí, e todas elas dizem que nunca aconteceu nada. Principalmente aquela atriz lá do filme Moonwalker, que até hoje acredita na inocência dele. Quem não lembra dessa criancinha aí do filme Moonwalker? Loirinha e pá. O outro eu até mostrei no vídeo do rapper lá que morreu por engano, vocês devem estar ligados, é o outro ator do filme que apareceu também no clipe lá de criança da Bad, mas não faz parte do vídeo. Quem não viu o vídeo, flagra aí, é um dos últimos, só entrar no canal. A fita é o seguinte, na época que o Wade conheceu Michael Jackson, ele já era fissurado nele. A família vivia enviando vídeo para o Michael sobre a evolução do Wade, mas parece que eles nunca eram correspondidos. Quando eles foram para os Estados Unidos, eles continuaram perseguindo o Michael e até conseguiram ficar em Neverland. Wade Robinson e Michael até se viam, mas nem tanto assim. Era mais ou menos a família do Wade que ficava empurrando o piá para ele, tentando colocar o Wade em algum projeto ou clipe do Michael. Então, para resumir, parece que essa amizade não começou ao natural. O documentário Living Neverland tem umas 4 horas, tem muita coisa para ser falada, mas o vídeo vai ter que acabar aqui. E caso vocês quiserem mais detalhes desse caso aí, deixa aí 10 mil likes e vários comentários pedindo fala sobre o documentário Living Neverland, que daí eu trago mesmo. Mas é isso, Michael Jackson abusou ou não? Ao que tudo indica, o documentário é uma fraude, mas qualquer pessoa que assiste fica intrigado com as acusações e até bate aquela dúvida. Não vou falar que sim nem que não, mas vou deixar essa ideia na de vocês. Wade Robinson foi abusado ou não? Realmente Wade Robinson teve uma carreira invejável na dança, fazia coreografias do início da fama da Britney Spears, NSYNC, escreveu músicas pro NSYNC junto com Justin Timberlake, coreografou as turnês do NSYNC e da Britney Spears, foi o pivô na separação do casalzinho da década. Antes mesmo disso ele até cantou num grupo de rap que eu mostrei pra vocês. E ainda antes ele dançava nos clipes do Michael Jackson. Mas rapaziada, como qualquer carreira, a sua foi se apagando aos poucos. Então ele decidiu atacar seu suposto amigo de longa data. Tudo isso em troca de dinheiro. Só sei que no fim do documentário Wade e Safe Chuck queimam até os itens que eles receberam do Michael Jackson, mas pelo que eu sei o Wade Robinson já tinha vendido os seus tudo no eBay, quando ele passou pelaquela fase ruim lá financeiramente. Fãs pelo mundo todo estão fazendo protestos contra o documentário, que recebeu até um processo de 100 milhões. Não sei, eu não cheguei a assistir o documentário para afirmar qual será a verdade, mas é isso. O que você acha? Deixa aí nos comentários se quiser que eu falo sobre o documentário e assisto essas 4 horas aí cabulosas. Wade Robinson acabou queimando a sua carreira. Seu destaque na primeira década dos anos 2000 foi sensacional, mas já na segunda década as coisas só pioraram. E o Wade Robinson acabou sendo conhecido mais por acusar o Michael Jackson do que ser coreógrafo de alguma coisa interessante. Hoje em dia nem Instagram você acha dele, e no YouTube você acha pouca coisa dele. No máximo só essas paradas aí relacionadas ao Michael Jackson. Realmente rapaziada, o nome Wade Robinson ficou no passado. Já o Dwayne Turrentino Jr., nem sei se é Turrentino, mas vai isso mesmo, o Psycho Smooth lá da dupla Quo, junto com o Chaos, que é o Wade Robinson, mas enfim, Dwayne Turrentino Jr. hoje em dia é conhecido como um modelo muito famoso. Ele já desfilou em milhares de passarelas e até atuou em filmes conhecidos, tipo o clássico Ruas Sangrentas do Tyrese Gibbs. Vocês estão ligados que filme é esse? Ele fez o papel de um gangsta no filme. Mas rapaziada, é isso, vou ficando por aqui e se vocês baterem aí 10 mil likes, eu falo mais sobre esse documentário, já é? Então, espero que vocês tenham curtido. Segue aí no Insta, @LencinaOs. Segue aí também no Insta do canal, @canal Hip Hop. E tô cansado de fazer vídeo. Fui!